Bem-vindos a Derry, episódio 3. Seguimos com as nossas análises, com os nossos comentários semanais, que eu sempre digo pra vocês que o mais interessante é eu trazer alguns pontos aqui, trazer o que eu tô achando da série, o que eu percebi com esse episódio, e aí vocês comentarem também, e a gente continuar trocando essa ideia, sempre com respeito à opinião dos outros, ninguém precisa concordar, vamos sempre construir esse diálogo de uma forma madura, é o que eu peço pra vocês, e eu sempre vou estar lendo os comentários de vocês e comentando. Também compartilhe também para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que gosta da série, que tá gostando da série, para trazer também mais gente para esse debate. Essa série da HBO que, como eu venho dizendo, vem me surpreendendo bastante, justamente porque eu não tinha uma expectativa muito grande nela, mas que tô achando bastante interessante. E esse terceiro episódio, ele vai ser um episódio que vai começar a cavocar ainda mais essa mitologia a respeito da coisa, a respeito de Derry, ainda que a figura que a gente conhece do Pennywise, ela vai continuar sendo só sugerida por frases, pela ideia do palhaço aqui, pelos olhos, mas de forma geral, ela vai ser essa figura que tá meio que em constante mutação a partir do medo, a partir dessas gerações da ancestralidade daquele lugar. O que eu acho legal, né? Os filmes, eles exploram isso bem menos, né? Principalmente os filmes do Andy Muschietti, que não dirige esse episódio, né? Eu falei que ele dirige os dois primeiros, aqui ele fica nessa função apenas de ser um dos criadores da série, uma das mentes da série, mas não é o diretor do episódio. Os filmes dele apenas sugerem essas possibilidades de novas versões, de novas figuras para a coisa, diferente do que o livro faz, diferente do que inclusive aquele filme para TV, minissérie da década de 90 fazia também, até que apresentava de forma mais clara a aranha, o final e coisas do tipo. Aqui a gente começa a ver essa figura do medo tomando novas formas, mas ainda quase como se a figura do Pennywise não tivesse surgido ou não tivesse surgido para aquelas pessoas específicas ainda. Então, continua trabalhando essa lógica de um mal que vai ganhando novos caráteres, e essa história, todos esses personagens todos começam a se amarrar um pouco mais, né? Eu falava que tinha núcleos mais diferentes, mais distantes, principalmente no primeiro episódio, que era aquela lógica muito mais de um episódio piloto que eu falava pra vocês. O segundo episódio já começava a amarrar um pouco mais a lógica dessa cidade, né, do desenvolvimento dessa cidade, desses conflitos, da violência ali imposta, das macroagressões. E esse terceiro episódio já começa a ir um pouco mais nessa dinâmica da mitologia, né, trazendo consigo algumas coisas que são bem próprias do Stephen King como um todo, né? Então traz aqui essa ideia dos povos originários, né? A ideia do cemitério indígena é um clássico das histórias do Stephen King, né? Muito mal vistas de alguma forma hoje em dia ou por muito tempo, mas que tá ali na mitologia desse escritor desde o início em grande parte das suas histórias, e trazer inclusive essa conexão ao voltar mais ainda, né? Então a série ela já volta em relação aos filmes e agora ela volta mais ainda para trazer o porquê esse general, se eu não me engano, do exército que tá tomando as ordens, por que ele tá fazendo tudo aquilo, né? Por que ele tá escavando aquele lugar? Então a gente compreende essa relação dele, do passado dele, e um passado, inclusive, não só dele com aquela amiga da infância que ele havia esquecido, mas essa própria lógica do esquecer, digamos assim, né? Então essa ideia que tá também nos filmes, que tá no livro, de Derry tem uma mística ali, o lugar tem essa presença que se você sai dali, as crianças que saem dali meio que esquecem tudo que passaram e só vão lembrar quando retornam para aquele lugar. Algo que o segundo filme explora bastante, né? O segundo filme que pra mim é o mais fraco dos dois. E nesse sentido, inclusive, a série ela continua a desconstruir algumas ideias prévias que a gente pode ter, né? Então, ela trabalha muito a lógica, por exemplo, do racismo inicialmente, e aí agora, esse episódio principalmente, vai começar a tornar essas questões um pouco mais complexas, né? Então, esse exército que tá tomando essa terra dos índios pra explorá-la, pra escavá-la, na verdade não é exatamente isso, né? E ali a personagem, ela percebe isso, por isso que ela propõe algo que vai ser rejeitado ou vai ser mal visto aqui, ali naquele conselho, mas porque ela sabe que tem algo por trás. O personagem que foi preso ali, o pai da garota, que
meio que era o projecionista ali do cinema. A gente vê que ele foi preso, a gente vê que a população queria ele preso justamente, e aí envolve muito essa questão do racismo, mas ali o delegado, o policial, ele na verdade está tentando, parece pelo menos, que ele está tentando tirar alguma outra questão, tirar alguma outra verdade que o personagem não diz. E a gente, enquanto público, também não sabe. E o mesmo vai para esse núcleo ali do exército. Então a gente tem o Hallowell, que no primeiro episódio a gente acha que foram apenas liderados por aquele racista que tentaram pegar ele e tudo mais. O segundo episódio já deixa isso mais complexo. E o terceiro mostra, inclusive, que o Halloran estava ali presente naquele momento. O Halloran, inclusive, que é um personagem que vai perceber como funciona essa cidade, né, com seus amigos e tudo mais. Então, no outro episódio, eles estão no bar, eles veem que aquilo pode ficar meio ruim. Ele tem toda essa questão racial muito presente, mas no microcosmo que ele começa a observar, ele começa a tornar essas questões um pouco mais complexas e usá-las para desenvolver a sua mitologia. O Halloran, inclusive, vai ser muito trabalhado aqui nesse episódio, né? A gente começa a compreender mais como que ele opera nessas questões que ele tem, ele toca no objeto, como ele consegue e por que, inclusive, ele está sendo usado ali, né? Usado no sentido de por que estão usando ele para buscar, para tentar encontrar aquele mal. Então todo esse contato místico que ele tem, que não é completamente explicado, que não, talvez nunca seja completamente explicado na série, mas que já começa a ser muito mais compreendido pra gente enquanto público, né? Então começa a ter um desenvolvimento maior nesse voltar pro passado e começar a olhar essas questões e como esses personagens vão se entrelaçando. Por outro lado, o núcleo das crianças tem algo que aqui é muito interessante, né? Que é esse lado que é muito mais esse medo da infância, esse medo envolvendo crianças, que é algo muito típico do Stephen King, né? Essas crianças tentando trabalhar juntos e tudo mais. E aqui eles vão trazer a ideia da câmera, né? Então a busca de você conseguir capturar esses fantasmas, de você conseguir ver esses fantasmas, né? Do aparato da câmera que é capaz de mostrar a realidade, entre aspas, ou essa é uma ideia que perdura durante muitos e muitos anos, né? Até hoje em dia, que essa questão começa a ficar mais complexa, com inteligência artificial, deepfake e tudo mais, mas aquela ideia clássica de que uma verdade ela só existe se ela puder ser capturada por uma câmera, né? Então a câmera que vem dentro da fotografia depois do cinema como essa percepção de uma realidade, né? A percepção da realidade capturada por aquele objeto. A gente sabe que o cinema sempre se usou de truques para isso, para manipular a realidade, mas essa percepção popular de que se existe uma verdade, a câmera é capaz de capturá-la, né? E eles usam essa brincadeira, que é uma brincadeira muito própria do cinema, eles usam justamente para essas crianças, principalmente as duas garotas, que foram as únicas que sobreviveram àquele ataque no cinema e que elas são desacreditadas o tempo inteiro, né? Então, se elas querem provar a verdade, para elas provarem a verdade, a única coisa que seria capaz de fazê-las provar essa verdade seria se utilizando de uma câmera, porque a câmera seria a prova incontestável, né? Eu acho essa ideia legal, não sei se vai realmente colar ali na cidade e tal, porque elas já são muito mal vistas por aquela cidade e tudo mais, mas eu acho interessante a série trazer essa questão aqui em toda a sequência ali do cemitério, principalmente. Para mim, o que continua oscilando bastante, e esse episódio já não funciona tão bem assim, é a construção mesmo do horror, né? Eu sou alguém que não gosta muito desse uso de um CGI muito assintoso nas cenas de horror, né? E a gente vai ver isso na cena da floresta ali, a gente vai ver isso na cena do cemitério. Então, eu não gosto muito dessa disputa de falar o CGI é pior que efeitos práticos, né? Eu acho que cada um desses elementos tem os seus usos e podem ser muito bem utilizados. Mas, geralmente, como o CGI é utilizado no horror, principalmente esse CGI mais evidente, digamos assim, pra mim tira um pouco desse sentimento, dessa sensação que o horror pode provocar. Então eu acho que essas cenas, principalmente a da floresta e do cemitério, elas vão funcionar melhor enquanto construção do que quando de fato essas criaturas ou essas coisas aparecem, né? Quando os fantasmas aparecem, quando a coisa ali com uma outra forma aparece e começa a correr atrás
do garoto, né? Então é o que pra mim a série ainda vai oscilando bastante. E é uma série de horror, né? É uma série de terror, por mais que seja mais do que isso, essa obra de Stephen King, essa adaptação que o Muschietti desenvolve, mas pra mim é onde ainda tem esses seus problemas. Tem momentos muito bons nos outros episódios. Esse episódio acho que tem alguns momentos bons, principalmente quando o garoto adentra aquela atração ali de circo, né? Mais uma sugestão em relação ao Pennywise que a gente conhece e tudo mais. E principalmente quando ele vai se aproximando ali no escuro, sem saber o que vai aparecer. Mas a partir de então, os outros momentos, eles são muito menos assustadores pra mim do que eles poderiam ser, talvez, em algumas escolhas diferentes. Não escolhas de acontecimentos mesmo, mas escolhas de como filmar esses acontecimentos, de qual técnica, acima de tudo, se utilizar. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do episódio, o que vocês concordam, o que vocês discordam de mim, como eu sempre peço, numa boa, de forma educada, pra gente poder trocar essa ideia. Passa no primeiro comentário fixado pra ver as minhas outras redes sociais, por isso aí.